tarde. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online. E vamos aguardar os nossos irmãos. Faltam 5 minutinhos, 6 minutinhos para dar 6 horas e a gente iniciar o nosso Evangelho, convidando Jesus para o nosso lar uma vez por semana. Mas quem quiser fazer todo dia o Evangelho, melhor ainda. Amparo, proteção, convidando os nossos amigos espirituais para vir no nosso lar, fazendo uma varredura, retirando pensamentos negativos, irmãozinhos que não sabem o que fazem, nos prejudicando e prejudicando a eles também. Então, o Evangelho no lar, ele é sempre uma bênção para nós e mesmo para aquelas pessoas que não participam. Eles recebem, mesmo que estão na sala, estão no quarto, todos recebem, até no quarteirão. Eles recebem a luz do Evangelho que a gente faz em nosso lar. Então, é muito bom. Vamos trazer as nossas águas, quem precisar, para ser fluidificada. Boa tarde, boa noite, José, seja bem-vindo. Vamos aguardando os nossos irmãos, a graça, pegar o nosso Evangelho e a gente dá continuidade. Tudo bem com você, José? Boa tarde. Que horas são, mãe? Falta 5 minutinhos. A Graça já me mandou um recadinho que está aguardando. Olá, Aline. Tudo bem com você? Deu tempo de chegar, né? Isso é muito bom. Olá, Boa boa noite, tarde, Ricardo. amigas. Como vamos? Graças Como vão a Deus. todos que estão aí conosco? Tati, José, Aline, todos já estão aí no ar, entrando. Uma boa tarde para todos. Ainda faltam alguns minutinhos, 4 minutos, né? Isso aí. Para as 18 horas, para a gente poder começar o nosso cultinho. Dá tempo de pegar o Jesus, né? Evangelho, dá tempo de pegar a garrafinha com água, dá tempo. Minha já está aqui do lado. Né? Meus garrafões estão aqui. Eu tenho freguesia a semana inteira. É bom, né? Então, a gente entrar a semana agradecendo a Deus e rogando a Ele que nos intua, que nos dê bastante discernimento, né? Para a gente poder vencer mais uma etapa de alguns dias para frente, não é? Mas cada dia baixa o seu mal. Então, vamos viver um dia de cada vez. Isso aí é um antídoto para a ansiedade. Toda hora ficar colocando na mente da gente. Já basta o seu dia. Você tem já os probleminhas para enfrentar. Não vamos pensar muito na manhã, porque senão a gente não vive. Hoje é domingo. Vamos acabar o dia tranquilo. Relaxar. Hoje, muita gente, com certeza, hoje foi ser doméstica, né? Vamos para a cozinha e graças a Deus correu tudo bem. Catarina, hoje nós estamos ainda no capítulo 4, o item 22 e o 23? 21 e 22? 21 e 22. Ok. Ainda continuamos com as teorias, agora anti-reencarnacionistas, né? Isso aí. Estamos falando de reencarnação, da importância da reencarnação, que é a lei da justiça. Olá, Marileide, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu, como convidada, eu não consigo ver, mas você está aí para monitorar. Todos que chegarem, o meu agradecimento. Aqui. Todo mundo que chega, eu falo o nomezinho, aí você fala. Isso. Eu agradeço Marileide, a todos. Opa, que bom. Beatriz Nogueira. Jesus nos abençoe.
não É é? verdade. Porque quando duas ou mais pessoas estão juntas, em nome de Jesus, clamando por Ele, certamente Ele estará entre nós, não é? Nos Claro, trazendo claro. Muitas a vezes a gente não sua enxerga, paz. muitas vezes a gente não enxerga as bênçãos que a gente recebe, que livra de muitas coisas ruins. Quando a gente faz esse evangelho, a gente tem bênçãos de luz e de proteção, né? É E a verdade. gente muitas vezes não percebe. A gente, nossa, onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Mas eles sempre estão a postos. E quando a gente faz evangelho no lar, é muito mais fortalecido, né, Vera? É, muito mais. A gente convida Jesus para passar, pelo menos, segundo Joana, né? Se pudéssemos fazer todo dia, Foi o que passamos eu falei todos no os início, dias, né? não é? Mas se não pode, pelo menos uma vez em 7 dias da semana, convida Jesus para entrar no seu lar, conversa com ele, coloca para ele as suas necessidades, coloca também a sua gratidão pela semana, não é? Mas vamos deixar, gente, são meia horinha só que a gente se dedica a esse momento de paz. Verdade. Por um acaso, o padre já bateu o sino? Tá batendo. Então, Michele entra no Não, ar. você Você falou. falou na hora. Você escuta daí o sino? Escuta, porque Você A escuta? gente marca certinho com ele. Ele vai orar e nós também. Não é? Pois é. cara, A união de pensamento, de energias positivas. Né? Então, a Isso aí. Michele entra no ar agora. vamos lá com o nossa leitura do dia. Ser gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade de amor para lograrem. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes um gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré, no passado, em outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. Estou aqui falando sobre as crianças, eu estava lendo essa página, me lembrou de um filme interessante que está na Netflix, quem tem Netflix vale a pena assistir, que é a animação do Pinóquio, que tem a direção do Guilherme Del Toro. Muito interessante que o Pinóquio, na verdade, ele é uma criança. Então, quando ele volta para ser o filho do Gepeto, ele vem com toda a impulsividade infantil, sem controle. E esse filme mostra muito essa questão de como ele, ao decorrer da história, ele tem um papel predominante na mudança da vida dos adultos que estão ali, como ele amadurece, como o adulto, como uma forma de contenção, de controle, ele é importante na vida da criança. Quem puder assistir, interessante, né? Faz uma viagem interessante sobre o tempo. E a gente lembrar que é isso mesmo, as crianças são os espíritos milenários que retornam à Terra com essa nova oportunidade de reencarnação. Então, que a gente possa, no momento eles não sabem o que eles têm para passar enquanto criança. Então, o adulto, ele é esse professor da vida, né? Que vai ensiná-lo a enfrentar os obstáculos. Que a gente possa cuidar das nossas crianças. Esse filme ele é atual. Ele tem assim, uma maneira diferente, é bem reflexivo, né? Ele fala muito sobre... esse diretor, ele pensa muito sobre a guerra, então ele vem dessa história de fascismo, né? Então é interessante. É stop motion, muito bem feito, demorou 15 anos para fazer o filme, e o filme muito, muito interessante. Então, foi uma recomendação que eu puder assistir. Pinóquio, né? Então, Vamos fazer as preces. fica a sugestão na Netflix, né? Fica a sugestão. Ele é um pouquinho lento, mas ele tem as reflexões. Sim. É bom. Então, tá bom. Então, Catarina, você pode fazer a prece para a gente iniciar? Eu vou fazer. É que a gente foi conversando e eu... foi falando, né? É, Vamos iniciar nosso evangelho lá, pedindo a espiritualidade amiga que tenha paciência conosco, nós que somos crianças também, crianças da alma, tentando acompanhar aí o nosso irmão mais velho, que é Cristo, dando os nossos passos vacilantes nas nossas encarnações, e nós possamos
ir alcançando o conhecimento, o amadurecimento, nos tornando almas melhores, em busca da perfeição. Agradecemos a oportunidade de estar juntos, sempre agradecemos isso, e que nós possamos, no decorrer dos dias, ter força para enfrentar os desafios que a vida nos traz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, dando continuidade, estamos, a Cássia comentou também, mas claro, os irmãos que chegaram agora, o Evangelho, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos no item, vamos começar o item 21. Então, a Graça, semana passada, comentou sobre parentela, né? Que a gente, quando tem o laço afetivo, o amor verdadeiro entre uma pessoa, não se perde na desencarnação. E vamos ter também milhares e milhares de pais e mães, que a Graça comentou também. Cada reencarnação a gente vê como pai, como mãe, como marido, como filho, mas o que realmente une é o amor. Né? Então a gente vai se unir no plano espiritual pelos laços, pelos afetos. Retornando, vamos retornar novamente com quem a gente ama? Não sei. Se eu já cumpri aquele meu débito, nós vamos caminhar juntas, porém não tão pertinhos, cada uma na sua missão. Foi assim, né, Graça, com o Francisco de Assis e Clara. Ele tinha o trabalho dele, ela tinha o trabalho dela, os dois quando se encontravam, né, era aquele amor maravilhoso de almas afins. Mas cada um tinha o seu local para trabalhar. Somos assim, espíritos em união do amor sincero. Então, a Graça estudou bem semana passada. E agora nós vamos falar sobre as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Vamos lá. Item 21. Vejamos agora as consequências. Né? Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos. Nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amados, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Quer dar uma paradinha aí? Acho que a gente pode ir até o 22, porque é o mesmo assunto, né? Ou você acha melhor a gente comentar essa parte e depois a outra? Só um pedacinho, né, Graça, para esclarecer que essa doutrina quando não se acredita na reencarnação. Essa parte que eu acho que seria interessante a gente. Então, vamos lá. Na Revista Espírita, de 1862, tem um artigo muito interessante sobre a pedra angular de toda doutrina religiosa. Ou seja, toda doutrina religiosa tem a vida futura como a motivação para você realizar o seu melhor. Não é? Todas as religiões, elas pregam o quê? Que você terá, após a sua morte, uma vida futura. Quando é o nada, normalmente é o ateu, aquele que não acredita no nada. Mas todas elas, doutrinas religiosas, todas elas, têm o quê? A esperança num futuro após a morte, não é? Mesmo não acreditando na reencarnação, na pluralidade das existências, nada disso impede que você, numa religião, seja colocado para você que, após a sua morte, você terá um local de acordo com a sua vivência aqui na Terra, no corpo físico. Qual quando você perde esse eixo dentro de uma religião qualquer,
você se contradiz e aí costuma se perder a fé. Não é? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado ao colocarmos certas questões para que as pessoas não percam o seu ritmo, seja na nossa religião ou seja em outra qualquer. Eu, por exemplo, convivo com pessoas que são bandistas, outras pessoas que esperam, que acham que vão desencarnar, né? Eles falam morrer. Morrendo, vão dormir para esperar o julgo final, até Jesus voltar. Olha só, tem várias teorias sobre a existência após a morte do corpo físico. Porém, a doutrina espírita, ela traz no bojo dela uma constatação de que não há como você ser criado naquele instante em que o seu corpo, que o seu espírito seja criado quando o seu corpo for criado. Porque aí você não teria por que ter ligação com ninguém, com nada, só com Deus que te criou. Mas você não teria uma ligação mais afetiva ou desafetiva com o pai, com a mãe, com o irmão. Por quê? Você foi criado ali, você não conhece aquela outra pessoa, você não tem nada a ver com aquele espírito que foi criado naquele instante. Por que você tem mais afinidade com um ou com o outro? Mas a pluralidade das existências é a chave que abre novos horizontes. É a chave. Ela dá razão, ela explica inúmeras coisas incompreendidas. Tem coisas que você fala assim, isso não tem explicação, né? O pai, a mãe, o irmão, são todos perfeitos. Agora, inclusive, tem, antes do casamento, fazem exames para ver se pode ter uma doença qualquer que possa passar para os seus filhos. Tem isso agora. A ciência adiantou e aí fazem uma série de exames em você e vê qual a propensão, qual o percentual de você ter um filho com autismo ou síndrome, qualquer síndrome. Não vamos especificar, mas agora tem estudo do DNA. E aí, de repente, um casal jovem, saudável, que não tem nada, tem um filho com um problema. Ou as pessoas estão muito bem, de repente sofre um acidente, um fica sem a perna, o outro sem o braço. Como é que você explica isso? É castigo de Deus? Criança, né? De criança que nasce com problemas que não tem como ter. Não tem porque é pequenininha. Então, ou mãe, que o Michele falou, que não gosta dos filhos, filho que não gosta, não pode nem olhar para a cara do pai, ele chora. Então, a pluralidade das existências, a doutrina reencarnacionista, que é oposta à que nós estamos vendo no dia de hoje, ela concilia os acontecimentos da vida com a justiça e a bondade de Deus. Porque se Vou seguir para você continuar agora. Vou dar a deixa. Agora você já esclareceu. Agora eu estou entrando. Então vamos lá. Deixa eu ler, aí você continua. Vamos lá. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem, é o item 22, né? Da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido, bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar. De forma que pais, mães, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços da família. Então, com a reencarnação,
e progresso há que dar lugar. Todos os que se amaram tornarão a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Então, o item 22 é muito autoexplicativo, né? Exatamente. Muito autoexplicativo. Porque, olha só, se nós só temos uma reencarnação e pronto, fui criado agora com esses defeitos que Deus me botou, não sei por que ele me marcou, para mim ser uma pessoa cheia de imperfeições, mas ele me marcou. E naquele dia ele estava nervoso, entendeu? Ele estava chateado, ele resolveu criar aquela criatura cheia de imperfeição. Mas aí teve um dia que ele estava muito bom, estava assim, maravilhado com as criações dele, aí ele criou a Catarina, criou a Michele, entendeu? E eu fiquei nesse meio muito frustrada. Gente, vamos descer para a Terra. Deus é bondade, é luz, é harmonia. Como que ele ia criar alguém imperfeito se nós somos criados à semelhança dele? Só que nós precisamos o quê? Somos criados simples e ignorantes. Ou seja, está aqui, Catarina, você tem a oportunidade de evoluir ou estacionar, estagnar por algum tempo aí, entendeu? Mesmo assim, você vai ser empurrada com algumas provas. Então, na realidade, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos conciliando, né, a nossa existência com os demais, com as oportunidades, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo. E sem a reencarnação, com efeito, como atribuir as ideias inatas? A pessoa que tira uma ideia que você diz, meu Deus, de onde saiu essa ideia dessa criança? Como que ele pode fazer essa colocação para a gente? De onde ele tirou isso? Porque naquele corpinho tem um espírito que já teve uma experiência naquela área e ele aí coloca. Aí ele, aos 3 anos de idade, toca um piano maravilhosamente. Tem um menino bonitinho no Instagram, esse menino deve ter uns 2, 3 anos, ele toca violão, ele está começando a tocar violão. E o menino, então, eu tenho um sobrinho que toca todos os instrumentos que você pode imaginar. E olha isso. É uma coisa impressionante. Ele foi assim, agraciado com esse dom. Ele começou tocando violão, depois cavaquinho, piano, órgão, e por aí vai. Por último, ele quis guitarra, aí ele resolveu aprender o quê? Sanfona. Se você ver. Então, ele tem vários instrumentos, bateria, quer dizer, dom, em compensação, o irmão dele não gosta de nada disso. Não gosta. Eu tenho um irmão, eu acho que eu já mandei para você, que canta e toca violão maravilhosamente bem. Até tentou me ensinar. Eu não saía do tom, dodom, tom, dodom, tom, dodom. Falei, sabe uma coisa? Deixa isso para lá. Não faz parte da minha evolução, ou melhor, dos meus dons. Então, eu tenho que aproveitar nessa reencarnação aquele dom que eu já trago para aprimorar ele. Agora, é impossível nós vivermos 80, 100 anos e sabermos tudo sobre o universo, né? Foram descobertas na nossa galáxia, não precisa ir adiante, mais 3 bilhões de estrelas. Eu fico encantada. Você fica assim, pensando, meu Deus, que
coisa maravilhosa. Eu estava assistindo uma reportagem sobre as crianças do planetário em São Paulo, e eu fiquei encantada com eles, né? Tentando achar uma resposta. Aí perguntaram a menina, você acha que tem vida em outros planetas? Aí ela falou, acho. E acho que sim, que tem vida em outros planetas. Talvez não aqui, na Lua, mas em outras. Quer dizer, uma titiquinha desse tamanho, né? E aí quando entrevistaram o cientista, né, o coordenador, ele disse assim, é quase impossível a gente ter toda essa galáxia, todas essas bilhões, trilhões de mundos que tem, que a gente cada vez mais, as sondas vão à frente, vão descobrindo novos planetas, novos. É quase impossível a gente estar sozinho nesse universo, porque seria um desperdício. Olha só, seria um desperdício essa criação inteira, a nossa volta só sem uma utilidade, uma criação que nós nem conhecíamos até um certo período. Então, gente, vamos tentar assentar a nossa mente na seguinte situação. Por que uns nascem perfeitos, em berço de ouro, enquanto outros nascem miseráveis, sem chance nenhuma de vida, sem chance nenhuma de ter um futuro melhor? Que Deus é esse? Alguém poderia me explicar? Que Deus é esse? Claro que a oportunidade é dada a todos nós. Se eu utilizo mal os meus pensamentos, se eu utilizo mal, se eu aqui estou maquinando como é que eu vou destruir alguém, como é que eu vou, ou alguma pessoa, o que vai ser da minha mente num futuro? Agora, quando eu construo boas energias, bons pensamentos, eu vou trabalhando na carne, o meu espírito, a tendência é, pós-morte, eu continuar a viver evoluindo. Eu me lembro da história do André Luiz com a mãe. Quando a mãe se prepara para reencarnar, e é ela quem tira ele do umbral, e ele fala, mas a senhora vai voltar? O meu pai está assim. Não, eu vou voltar para ajudá-lo. Eu preciso resgatar seu pai da situação que ele está. Então, eu vou, ele vai depois como meu filho. E outras histórias, renúncia. Alcione sai de uma situação, já em outro estágio, de outro planeta, para vir resgatar o quê? Alcione não construiu nada de obras espetaculares, Alcione não criou nenhum tipo de orfanato, nem asilo. Ela se dedicou a resgatar a família dela. Quem lê Renúncia vai ver. Ela sofreu amargamente tudo que ela não precisava ter sofrido. Porque ela já era um espírito muito evoluído. Mas porque ela veio o quê? Resgatar os amores que ficaram. Como Jesus. Jesus vai resgatar os amores que somos todos nós que ficamos aqui ainda empedernidos, né? Jogando pedra na cruz todos os dias da nossa vida. Então, sem a reencarnação, como justificar a idiotia, o cretinismo, a selvageria, ao lado do gênio e da civilização? Como é que nós vamos justificar a profunda miséria de uns ao lado da felicidade de outros? As mortes prematuras de um e tantos outros vivendo aí até 100 anos. Como é que a gente vai, né? Então, o princípio da reencarnação ela vai iluminar essas ideias, essas coisas que parecem o elo perdido da humanidade, né? E esse princípio está contido onde? Na doutrina espírita. A doutrina espírita, após, né, Kardec traz, que é o Consolador Prometido, traz para nós o descortinar dessa excelência de visão,
Nós somos espíritos criados por Deus, que optamos muitas vezes pelas as provas erradas, pelos caminhos, pelos desvios errados, mas, pela misericórdia divina, temos numa nova reencarnação uma oportunidade do ressarcimento daqueles débitos. E, normalmente, a gente não vai resgatar tudo numa única vez, né? Quem dera que assim fosse, né? Eu brinco com algumas amigas que estão em algumas situações muito difíceis. Ó, você quis o carnê à vista, eu estou pagando a prestação, mas você que resolveu pagar à vista. Então, vem com toda essa carga, né, de problemas, de dificuldades. Então, a gente não atira pedra em nenhuma religião, nenhuma. O espírita não pode, de maneira alguma, dizer assim, a sua religião está errada. Você não vai dormir, você vai voltar em outro corpo. Olha, não tem o céu para te esperar, nem o inferno. Você é um ser que vai evoluir dentro das possibilidades. Você vai ter, sim, um acolhimento, mas não é dessa forma. Nós não fazemos isso. Quando pergunta, a gente responde, né? Se me cutucar, eu vou falar. Mas eu não tenho que sair por aí brigando com ninguém porque não pensa como eu. Eu tenho irmãos que não pensam como eu, não é? Tem alguns irmãos, somos 8, né? Tem aqueles que pensam que têm outra religião e que acham que é um absurdo o processo reencarnatório, né? Mas um não entra no pensamento do outro. Nós nos respeitamos. Lá na frente, com certeza, esse sistema de pluralidade não unitário vai ser reconhecido. Mas para tudo há um tempo. Você nasce, tem o seu período da infância, tem o período da adolescência, da juventude, da velhice. A cada período, novas oportunidades você vai tendo para se modificar. Até há pessoas que dizem assim, fulano está tão mal que é preferível desligar todos os aparelhos dele e deixar morrer. Às vezes, num milésimo de segundo, ele se arrepende de alguma coisa. Então, deixa a natureza, vai dando suporte e, é claro, há um momento em que os próprios médicos dizem, não tem nada mais a fazer. Então, vamos aguardar o descerrar, né? O cerrar das cortinas, o fechamento das cortinas do teatro daquela vida. Aquele personagem vai sair da vida daquela forma. Então, a ideia da pluralidade das existências, né? Ela não pode ser acolhida com espanto. Ela tem que ser acolhida como algo a pensar, a decodificar. Por que nós temos essa doutrina que diz que todos nós teremos uma nova oportunidade, que todos nós, quando nascemos com alguma deficiência, provavelmente é a oportunidade que Deus está nos dando para ressarcirmos um entrave do passado, do ontem. Até na própria reencarnação, quantas pessoas que, por exemplo, foram alcoólatras e que entram no ar, e aí eles dizem, cada dia, né, por hoje eu não bebi, né, por hoje. Eles sempre dizem assim, por esse dia. Quer dizer, eles não sabem o dia seguinte, mas sempre eles estão naquela... meu Deus, que boa vontade, que força, que energia que essa pessoa teve para reconstruir. Eu estava vendo maravilhoso aquela bailarina sem braços, dançando maravilhosamente. Acho que na França, já teve em Nova York. Não tem braços. Que dificuldade para ela atar, né, com a boca a sapatilha, para se vestir, para se pentear. Ela não tem... É aqui, cortadinho aqui. Mas, olha, ela desenvolveu uma habilidade com os pés, então com as pernas, com os pés, que ela faz tudo. Então,
gente, Deus marcou aquela criatura para que ela fosse uma pessoa triste e amarga. Não. Ela teve a oportunidade do recomeço e de fazer daquele dom a própria vida. E ganhar a vida com aquele dom. Deus não tira nada se dá uma nem não tira. Né? Nós é que nos abstemos daquela oportunidade. Mas ele dá sempre uma compensação muito grande a todos nós. Né? Eu trabalhei na Associação Luz do Amanhecer e eu vi o amor daquelas mães, daqueles avós, por aquelas crianças. E eu ficava encantada de ver. Porque tem muitos que são perfeitos e não recebem todo aquele carinho, aquela dedicação daquelas mães que são mães 24 horas por dia. Não são mães 12 horas por dia. São mães 24 horas por dia. Então, é isso. Nós temos que pensar que Deus é bom e Deus é justo. E Ele, sendo bom e justo, Ele jamais vai querer o nosso sofrimento. Nós é que optamos por sermos mais ou menos felizes. Desde que obedeçamos às leis de Deus, não nos afastaremos dele. Então, muita paz a todos. Fica por tua conta, Catarina. Isso é ótimo, né? Muito bom. Sabendo da reencarnação, a gente tem mais consolo, a gente segue mais tranquilo, sabendo que a gente progride, que a gente, se hoje não aprendeu tudo, amanhã a gente aprende. Sim. É lógico que não é para deixar a nossa vida no esmorecimento. Porque eu tenho a vida eterna, então eu vou deixar. Não, devagar, é porque eu não conquisto hoje, não preciso ter aquela fobia, aquela ansiedade de querer. Não, tudo tem seu tempo. Eu acho, assim, é fantástico a reencarnação, porque nos dá um consolo tão grande. A reencarnação, né, que a gente às vezes perde aquela pessoa que a gente perde, entre aspas, né, aquela pessoa que a gente ama tanto, mas que a gente vai se reencontrar. O amor verdadeiro a gente se reencontra, né, a eternidade. Então, a reencarnação, essa lei é divina, justa, nos consola muito. Afinidades, né, Catarina? A gente tem afinidades com pessoas que você pensa assim, mas por que eu gosto tanto de fulano? Muito mais que parente, né? Muito mais, muito mais. Às vezes a parentela corporal, ela é indiferente, né? Sim. Se você encontra alguém na vida que você diz, engraçado, parece que eu conheço essa pessoa há longos anos. Verdade. Né? Ela tem o mesmo modo, a mesma sensibilidade, não sei, né? Está escrito nas estrelas. Tudo está escrito nas estrelas. Muito bom. Acho que todo mundo aí já teve essa sensação. Né? No caso da Lucia, a Lucia não é da família, assim, né? Mas é tipo irmã, muito legal. Uma amiga nossa que se chama Lucinha, né? Ela tem uma amiga também, até que mora junto com ela, que essas duas são irmãs, assim, uma ajudando a outra. É muito bonito. Então a gente não sabe de onde que vem, quer dizer, a gente sabe, né? A gente sabe. A Angelina está falando, eu conheço umas pessoas que parece que é de longa data. Nós também, Angelina, nós também. Eu acho que eu sei que é. Mas é muito tão bom, né? A gente é uma comunhão de pensamento. Você pensa aqui, a outra já captou lá. Eu tenho muita afinidade com vocês, com a Angelina, né? Com a Aline. A Aline é uma que está sempre assistindo conosco também. Eu lá uma vez ou outra encontro com ela na rua e fico encantada com ela. São várias pessoas que a gente tem essa comunhão de pensamento, de sentimentos, que nos entendem, que até nos criticam quando precisa ser criticado, como nós também temos a liberdade de dizer, olha, isso aí eu não faria, se fosse eu, não faria. Né? Se você fala, bem, com essa pessoa eu posso me aconselhar, porque ela não vai ser falsa comigo, ela vai dizer aquilo que eu preciso ouvir, não é? Verdade. Então, isso é muito importante. Essas são as nossas muletas, né, da nossa existência. São as muletas da nossa existência. Sim, muito bom, graças a Deus.
E agora, né, que a gente está terminando, vamos à nossa prece, fazendo fluidificação das nossas aguinhas, né, do nosso corpo, para a gente agariar forças aí para a semana. Vamos então fechar. Deixa eu só abrir uma. Dia 5 de fevereiro, domingo, nós estaremos à tarde no Posto Espírita Rita Cerqueira com uma oficina, você falou, Angelina, eu lembrei, uma oficina terapêutica para as mulheres. E a Angelina que vai fazer com a Soraya, duas psicólogas maravilhosas. Quem quiser, gente, liga para a Livraria Espírita Francisco Cerqueira e reserva a sua vaga. Né? Vai ser a partir de 13h, a nossa oficina terapêutica. E vai ser muito bom. De toda maneira, eu estou botando no Facebook, a Catarina vai botar também do Jeff. Já está lá. E nós, já está lá. Nós, mulheres, precisamos desse momento para nós. Né? Autoconhecimento. Autoconhecimento. É isso aí. Entrar para dentro de si e fazer umas mexidas lá dentro. Então vamos fechar os nossos olhos. Respirar profundamente o hálito divino. Trazer para a nossa tela mental a figura de Jesus, nosso amigo, nosso irmão. E pedir para que a espiritualidade benfeitora, Bezerra de Menezes, irmã Sheila, os Felipe, aos médicos, que venham até nós, nos aplicar um passe fraterno, magnetizar as nossas águas, colocando em nós, na água, os remédios, as vitaminas, os sais minerais, para que possamos fortalecer o nosso sistema imunológico, corpo, para que quando tomarmos a nossa água, das vezes com o nosso remédio da terra, seja fortalecido para que não nos faça mal, para que, pelo contrário, faça muito mais bem, para que possamos nos fortalecer a nossa mente de enxergar melhor as nossas provas, saber decidir qual é o melhor caminho a fazer, termos a saúde, a força, a coragem necessária para que possamos tomar decisões da melhor maneira possível, para saber respeitar também os nossos irmãos, das forças criadas, que cada um tem um degrau evolutivo. Que esses fluidos, que essas bênçãos cheguem até nós, preparando a nossa mente, para caminharmos a passos seguros e agir junto à seara do Cristo, fazendo o melhor conosco, dentro do nosso lar e com o nosso próximo. Sabermos perdoar, amar e trabalhar na área do bem, sempre. Abençoe também a todos os irmãos que estão doentes, nossos parentes, nossos amigos, até aqueles que não conhecemos. Abençoe a todos que estão inscritos em nosso caderno de prece, a qual os nomes estão passando na nossa mente nesse momento, necessitando de luz e de saúde e de paz. A todos os nossos vizinhos, a todos os nossos governantes, a nossa pátria e ao nosso planeta. E Deus abençoe e ilumine os nossos corações, fique conosco, mas que nós fiquemos com essa espiritualidade sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, boa tarde, uma boa noite já, né? Muita luz, muita paz. Uma semana maravilhosa para todos. Tchau, gente. Beijo, Mi. Tudo de bom para você. É o coraçãozinho. Coreano. Tchau, gente. Tchau. Meu coraçãozão. Tchau, amigas.